Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento de mais 2 réus envolvidos na tentativa de golpe e naquele atentado terrorista no dia 8 de janeiro em Brasília. Todos os 3 participaram dos atos terroristas, foram condenados. E na quarta-feira, o Aécio Lúcio Costa Pereira foi o primeiro a ser condenado. Ele recebeu uma pena de 17 anos de prisão por 5 crimes contra o Estado e danos ao patrimônio público. Matheus Lima de Carvalho Lázaro, segundo que também foi condenado, recebeu a mesma pena, 17 anos. Já Tiago de Assis Matar, o terceiro o terrorista punido, foi condenado a 14 anos de prisão. E a pena, neste último caso, foi reduzida pelo entendimento que a sua ação não foi menos importante que a dos outros. Ele não saiu propagando e convidando pessoas para participar do golpe, como ficou constatado que o Matheus Lima e o Aécio, que esse nome Aécio, eu vou te contar um negócio, hein? Parece que todos os Aécios são fascistas, querem acabar com a democracia. A expectativa era que mais um participante dos atos terroristas, Moacir José dos Santos, recebesse centena nesta sessão de quinta-feira. A falta de tempo hábil, no entanto, impediu a conclusão dos planos do Supremo Tribunal Federal e dos ministros. Resta agora identificar de quais serão os próximos prazos do Supremo Tribunal Federal, já que não há calendário por uma nova data definida para que os casos voltem à pauta no Supremo Tribunal Federal. E quem decide nesse caso é a ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal, na expectativa que a ministra leve o caso ao plenário ainda antes da sua aposentadoria. Agora, ela corre, portanto, contra o tempo. A inserção no caso dos agentes da corte também é um desafio sobre outro ponto de vista. Isso porque na próxima semana o Supremo Tribunal Federal retornará à análise da ação do marco temporal das terras indígenas. A complexidade do caso é número de votos restante, deixa pouca margem para que o caso de Moacir possa ser analisado no mesmo dia. Caso Rosa Weber não consiga encontrar uma solução antes da sua aposentadoria, ficará para o ministro Luiz Roberto Barroso, que será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. E a definição de quanto Moacir será julgado, ninguém sabe. A posse de Barroso está marcada para o dia 28 de outubro. E é bastante provável que a definição sobre o calendário dos outros 232 terroristas, que também vai passar pelo mesmo processo, esses terroristas do dia 8 de janeiro, e vai ser na gestão do Barroso, porque não tem outro jeito. Agora, para além da data, a passagem de bastão da Rosa Weber para o Barroso deixa o modelo de julgamento dessas ações em aberto. Não há indicações até aqui
se essas ações serão analisadas em uma sessão presencial ou no modelo adotado nesta semana, ou serão levadas ao plenário virtual. A definição novamente cabe à presidente da Corte, a Rosa Weber. Se a opção for pelo segundo modelo, não há discussão entre os ministros na leitura do voto, já que a posição são apenas protocoladas no sistema. E aí nós não vamos ver aquele ministro bolsonarista, realmente aquele ministro bolsonarista, que ele quer fazer, sabe o quê? Pela forma que ele coloca, ele está querendo que tenha outro ato. Porque o que acontece? Ele falou no voto dele que o pessoal, esses terroristas, não fizeram assim, não praticaram, né? Que toda aquela quebradeira que eles fizeram, aquilo lá não era um golpe de Estado. Ele está seguindo aquele princípio que, inclusive, eu comentei ontem aqui, que é o seguinte: uma quadrilha entra num banco, eles estão em 4. Um fica no volante do carro e os outros 3 entram no banco, assaltam o banco, pegam os malotes cheios de dinheiro e saem para a rua. Aí na rua, eles são surpreendidos pela polícia e são presos. No pensamento e na forma de colocar do Nunes Marques, por exemplo, o cara que estava no carro que fazia parte da quadrilha não assaltou o banco. E também os outros 3 também não assaltaram. Sabe por quê? Porque os 3 devolveram o dinheiro para o banco, então não teve assalto, não teve prejuízo. Foi isso que ele quis colocar ontem. Ontem ele colocou precisamente isso. E aí teve a maior discussão do voto dele com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, vou te falar uma coisa, se nós estamos numa democracia, o Alexandre de Moraes é o responsável, porque ele segurou as pontas no Supremo Tribunal Federal. E ele também, só que eu acho, no meu modo de ver, porque dar um golpe de Estado contra a nossa democracia para fazer uma outra ditadura militar, pior ou igual àquela que nós tivemos, pô, é um baita crime. Eu acho que a pena de 17 anos, agora eu não sei por que ele colocou 17, porque normalmente o Alexandre de Moraes ou ele coloca 17 conforme a ação, ou ele coloca 22, que são os 2 números do Bolsonaro. O 17 foi que o Bolsonaro foi eleito. Aí ele dá 17 anos de cadeia, e tem outra, dá 17 anos seco. Agora, o ministro André Mendonça, ontem, inclusive, ele teve que se ausentar. Porque ele teve uma baita de uma discussão com o ministro Alexandre de Moraes. E tem outra. Um deles que foi condenado, ele fala numa gravação dele, ele fala assim, tem que quebrar tudo para ter reforma, para ter guerra, para o exército entrar. E a gente tem que fazer isso para o exército entrar e todo mundo ficar tranquilo, dizia o terrorista golpista que estava querendo dar um golpe contra a nossa democracia. E toda hora ele falou, o exército vem pra gente. Ele não vai ficar contra nós. Nós já fizemos 50% da ação. Tomamos o poder. Agora temos que esperar o exército a tomar uma ação, afirmava o réu.
Por isso que foi condenado a 17 anos de cadeia. E prevalece no julgamento o voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, por condenar o Lázaro a 17 anos de prisão. Agora, eu acho pouco 17 anos de prisão. Esse pessoal tinha que ter uma condenação muito grande. Porque chega de ficar passando a mão na cabeça de fascista. Agora, aquele outro bolsonarista, Cássio Nunes Marques, também com aquela cara de pato, que é o revisor do processo, ele está passando pano. Para ele está convidando os bolsonaristas para fazer outro ato, porque ele não quer condenar as pessoas. Ele absolveu o réu em 3 acusações e pediu apenas a condenações por dano qualificado e deteriorização de patrimônio. Agora, só que ele não sabe que o patrimônio público que eles destruíram praticamente, numa boa parte, eles quebraram a escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret. A bailarina do Vitor Brecheret foi achada quebrada no lixo. Agora, esse ministro que foi colocado, esse bolsonarista que foi colocado aí pelo Bolsonaro genocida, ele não tem noção das coisas. Eu tenho uma leve impressão que se fazer uma investigação e pegar o celular desses 2 ministros, vai achar muita coisa que vai complicar a vida deles. Porque eu acho que eles também, que eles também têm culpa no cartório. Porque pelo comportamento que eles têm lá no Supremo Tribunal Federal, eles apoiam quem estava cometendo os atos terroristas e também apoia aqueles que estavam querendo o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar fascista igual à ditadura de 64. Inclusive teve ministro que, inclusive o Gilmar Mendes, chegou e falou para o Cássio Nunes: a sua cadeira estava lá na rua, isso aqui estava todo destruído, e eles não fizeram nada. Ele não tinha nem o que responder. Porque o Gilmar Mendes não estava mentindo. Agora, eu estou também admirado do voto do Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin, ele não está, entendeu, em acordo com o Alexandre de Moraes. Ele não está em acordo. Então é o fim da picada. É o fim da picada o que ele está fazendo. Eu acho que o Lula, para escolher ministro, não é uma boa coisa, não. Porque, vou te contar, ele está junto com os 2 bolsonaristas evangélicos. Será que ele também é evangélico, o Cristiano Zanin? Porque, olha, eu já não tinha uma boa, eu achava ele meio patso quando estava defendendo o Lula. Eu achava ele meio patso. Mas agora já está confirmando. Porque ele quer abaixar a pena dos terroristas que quiseram dar um golpe na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós não queremos. Não queremos mais ditadura militar. Nós já tivemos ditadura militar. Então chega de ditadura militar fascista no Brasil, certo?
Chega de ditadura militar. Não queremos mais ditadura militar. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? E fico por aqui, pessoal, e um tchau.